Olá, sexto ano, aqui é o professor Marcão de Geografia. Vamos lá para a nossa revisão de prova do primeiro bimestre. A geografia como ciência. A geografia é uma ciência que estuda as relações entre a natureza e as sociedades e os resultados dessas interações. A palavra geografia é originada do grego. Geo quer dizer terra e grafia, escrita ou descrita. A origem do termo está associada, portanto, à preocupação central da descrição da Terra, com a localização e a distribuição das coisas e dos seres vivos sobre a superfície terrestre. Vamos agora para o espaço geográfico e o espaço natural. Nessa paisagem, como nas paisagens urbanas em geral, percebe-se o predomínio de elementos culturais. Os elementos culturais, como casas, estradas, pontes, praças, plantações, etc., resultam do trabalho humano. Essa paisagem é característica de um espaço modificado pela ação humana ao longo de sua história. Um espaço humanizado ou pode ser chamado espaço geográfico. Nesta paisagem, por exemplo, dos Lençóis Maranhenses, o que se vê são elementos naturais. Os elementos naturais, como rios e matas, resultam da ação da própria natureza. Essas paisagens é um recorte do espaço natural ainda preservado, sem alterações provocadas pelo ser humano. É um espaço que nós damos o nome de espaço natural. Então vamos ver se nós aprendemos. O espaço geográfico foi aquele que foi modificado e possui a presença da ação humana. Já o espaço natural é um espaço preservado e não tem a ausência da ação humana. Agora vamos para os movimentos da Terra. O movimento de rotação é aquele que a Terra executa sobre o próprio eixo ou ao redor de si mesmo. Uma das grandes consequências relacionadas a esse movimento é a alternância de dias e noite. Quanto tempo leva a Terra para uma volta completa sobre o seu eixo? Um dia, ou mais ou menos precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Vamos arredondar para um dia de 24 horas? Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, o que corresponde a um ano. Bissexto é o dia, convencionalmente 29 de fevereiro, acrescentado à contagem do ano solar de 365 dias e 6 horas a intervalos regulares de 4 anos. Ou seja, as 6 horas a mais, acrescentadas aos dias que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol, representarão, ao final de 4 anos, mais um dia de 24 horas. Logo, o ano ficará com 366 dias, e aquele ano se chamará ano bissexto. Em cada ano solar de 365 dias, ocorrem 2 solstícios e 2 equinócios. O solstício, que ocorre em 21 ou 22 de dezembro e 21 ou 22 de junho, marca a maior diferença da duração entre dia e noite. No solstício de verão, por exemplo, os dias são mais longos que as noites. No solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. Quando é solstício de verão no hemisfério sul, é solstício de inverno no hemisfério norte, e vice-versa. Já o equinócio, que ocorre no dia 21 de março ou no dia 23 de setembro, graças à distribuição igual dos raios solares nos hemisférios terrestres, caracteriza-se por dia e noite com a mesma duração. Quando é equinócio de outono no hemisfério sul, é equinócio de primavera no hemisfério norte, e vice-versa. Agora nós vamos falar sobre orientação. Como o Sol surge e se põe quase sempre na mesma posição todos os dias, ele foi tomado como um ponto de referência. Chamamos ao lado onde o Sol surge de Oriente ou Leste, e o lado onde o Sol se põe chamamos de Ocidente ou Oeste. Usando o Leste e Oeste como referência, é possível identificarmos pontos que facilitam nossa orientação. À nossa frente estará o Norte e às nossas costas estará o Sul. Estas são as direções cardeais.
Como há uma distância muito grande entre esses 4 pontos, foram criados outros intermediários a eles, com o intuito de facilitar ainda mais a orientação das pessoas. Entre o norte e o leste surgiu o nordeste. Entre o leste e o sul surgiu o sudeste. Entre o sul e o oeste surgiu o sudoeste. E entre o oeste e o norte, o noroeste. A bússola é um aparelho circular bastante antigo usado para orientação. Com a rosa dos ventos impressa em sua face e agulha imantada apontando para o norte magnético, torna-se fácil encontrar as demais direções. As grandes navegações, ou a Era dos Descobrimentos, foi o período da história em que ocorreu entre o século XV e o século XVII, em que, primeiramente, navegadores portugueses e espanhóis, posteriormente, de outros países europeus, como Inglaterra e França, exploraram os oceanos e viajaram pelo mundo em busca de novas rotas comerciais, sabe, usando o quê? A bússola, o GPS, Sistema de Posicionamento Global. É um sistema global de navegação por satélite criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e monitorado por satélites artificiais situado na órbita da Terra. Agora nós vamos estudar localização. E para entender um pouco de localização é preciso entender um pouco sobre paralelos e meridianos. Os paralelos definem as zonas térmicas da Terra. Com base na compreensão dos paralelos, é possível entender as diferentes zonas de iluminação da Terra. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais elevadas tendem a ser as temperaturas, e quanto mais longe, em direção aos polos, mais baixas tendem a ser as temperaturas. Já os meridianos são linhas que cruzam os polos, e o de Greenwich foi escolhido como meridiano principal, dividindo a Terra em hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich, e hemisfério oriental, a leste de Greenwich, e servindo de referência para o traçado dos outros meridianos. O meridiano de Greenwich recebe este nome porque cruza o observatório de Greenwich, situado a sudoeste de Londres, na Inglaterra. Vamos agora aprender o que é coordenada geográfica, latitude e longitude. Coordenada geográfica é o encontro de um paralelo com um meridiano. Para aprendermos sobre latitude e longitude, usaremos o exemplo de forma que possamos compreender o uso no caso dos paralelos e dos meridianos. Por exemplo, o paralelo de 30 graus norte significa que o seu barco está a 30 graus ao norte do paralelo principal, o Equador. A essa distância, entre um ponto da superfície da Terra e a linha do Equador, chamamos de latitude. Já o meridiano de 60 graus a oeste significa que o barco está a 60 graus a oeste do meridiano principal de Greenwich. A essa distância entre um ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich chamamos longitude. Os principais paralelos do globo terrestre se chamam Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Dos 5 paralelos citados, o mais importante e o principal é a linha do Equador, que é o paralelo zero. A partir daí, conseguimos desenvolver a atividade de latitude. Nas projeções cartográficas, nós iremos pedir para que vocês aprendam as questões dos desenhos, os formatos do desenho. Por exemplo, as projeções cartográficas que nós chamamos de cilíndricas. Ela é feita no formato de um cilindro, depois se abre como se fosse um planisfério. A projeção cônica, ela é feita como se estivesse envolvendo, no caso, o globo terrestre com um cone. E quando se abre, nós temos aquele leque, né?
Nós temos a projeção, no caso azimutal, né, que é uma projeção plana, é como se estivesse tirando uma foto o quê? De cima do globo terrestre. Então, é como se estivéssemos copiando apenas a parte de cima ou a parte de baixo do globo terrestre. Isso quer dizer ou o polo sul ou o polo norte. Na projeção de Mercator, nós temos aí uma projeção mais idêntica aí ao globo terrestre, é a que é a mais perfeitinha, né? É a que tem os desenhos mais adequados, é um planisfério mais adequado. E na projeção de Peter, nós já temos o planisfério com os continentes esticados para norte e para sul. Ele é emagrecido, é um desenho mais emagrecido, ok? Vamos agora estudar escala. Nos mapas, podemos observar o que está representado teve de ser encolhido muitas vezes para caber na folha de papel. É a escala contida nos mapas que nos mostra o tamanho real do que se quer representar. A escala geralmente fica em um canto inferior do mapa. Como neste mapa que você está vendo, a escala mede de 0 a 325 quilômetros para cada centímetro percorrido no mapa desenhado. Agora nós vamos para os tipos de mapa. Como não podemos representar todos os tipos de fenômenos em um só mapa, precisamos fazer o uso de diversos mapas. Existem os mapas de referência e os mapas temáticos. Temos como exemplo o mapa de esperança de vida ao nascer, né? Na primeira folha, e na segunda folha, sobre os tipos de mapa, nós temos um mapa que fala sobre os aspectos econômicos, a distribuição das indústrias pelo território nacional. Esses são dois tipos de mapas que é preciso que a gente entenda como funciona, né, para que a gente possa, no caso, tirar boas notas na prova. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, desejando que Papai do Céu abençoe vocês e que vocês possam tirar boas notas em todas as provas nesse bimestre, tá bom? Estudem, porque as provas estão chegando, então se preparem.